Olá pessoal, então retornamos aqui, nós continuamos com o nosso curso Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento. Para você que está chegando hoje para nos encontrar, eu preciso fazer uma pequena recapitulação. O objetivo desta classe da Escola Bíblica Discipuladora é compreender o Antigo Testamento de uma forma geral, abrangente. E o método que nós estamos utilizando é o método deste autor aqui do livro Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento. O autor é o Dr. Bill Jones. Você não precisa necessariamente adquirir este livro, mas se o fizer, vai ter um belo exemplar na sua biblioteca que vai ajudá-lo muito a compreender os detalhes do Antigo Testamento. Se você puder, eu recomendo, é um livro de preço muito acessível, da editora Betânia, Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento. Vamos lá para o nosso segundo encontro então, a nossa segunda aula. Vamos começar por aqui. Estamos na primeira era, que o Dr. Bill Jones, autor do livro que nós estamos seguindo, denominou a Era do Nada. Na primeira era, nós vamos nos concentrar no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E neste momento, a raça humana é criada a partir do nada. Isso mesmo, a raça humana vem do nada. Este quadro aqui nos dá uma bela forma de enxergar e entender como tudo aconteceu nos primeiros 7 dias. Segundo a narrativa bíblica, nós temos o seguinte: no primeiro dia, nós temos o reino da luz, Gênesis 1, versículos 3 a 5. No dia 2 da criação, nós temos o reino céu e água, Gênesis 1, de 6 a 8. No terceiro dia, nós temos o reino terra, Gênesis 1, de 9 a 13. No quarto dia, qual é o governante? É o sol, a lua e as estrelas. Gênesis 1, de 14 a 19. No quinto dia, o governante, pássaros e peixes. Gênesis 1, do versículo 20 ao versículo 23. E, finalmente, no dia 6, os animais e as pessoas. Gênesis 1, de 24 a 31. No sétimo dia, conforme a narrativa bíblica, Deus descansou. Gênesis 2, de 1 a 3. Como eu havia falado anteriormente, Deus criou a raça humana do nada. Do nada. A criação do povo hebreu nós vamos ver na próxima aula. Então aqui nós não estamos falando sobre a história do povo hebreu. Nós estamos falando sobre a criação da raça humana. A história do povo hebreu é no nosso próximo encontro. É importante que isso fique claro entre nós. O tópico principal das Escrituras é Deus recebendo glória por restaurar a comunhão entre si próprio e os seres humanos. O versículo principal para nós entendermos esta afirmação é Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Na minha opinião, eu entendo que Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é o versículo mais importante da Bíblia. É como eu, Everon, enxergo isso. E eu vou mostrar e dizer para vocês por que eu entendo isso. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, nós encontramos a seguinte afirmação: Deus falando para a serpente. Depois que já tinha ocorrido a queda, o homem e a mulher, Adão e Eva, já haviam pecado, estavam separados de Deus, já tinham morte espiritual e morte carnal decretada por terem desobedecido uma ordenança de Deus, e então Deus intervém e fala algumas coisas para a serpente. Mas estas palavras de Deus aqui para a serpente, registradas em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, para mim são extremamente expressivas, e eu entendo que a partir daqui nós tivemos a origem de toda a Bíblia.
Toda a Bíblia foi escrita, toda essa narrativa bíblica está escrita, pautada neste versículo. Então Deus diz assim para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Neste versículo, nós temos a primeira menção, o primeiro registro bíblico sobre o Messias. Deus está falando para a serpente aqui que, apesar dela ter sido a causadora, o estopim da desobediência do homem e da mulher, de Adão e Eva, e, portanto, uma separação espiritual e carnal entre eles e o Criador, apesar disso, Deus tinha um plano, Deus tinha uma forma de consertar este problema que foi originado por conta do pecado. E aqui Deus afirma que existiria inimizade entre a serpente, o enganador, e a mulher. E o filho da mulher daria um golpe fatal na cabeça da serpente. Aqui nós temos uma referência a Jesus. É a Escritura apontando para Jesus e dizendo que na cruz do Calvário, Jesus morreria, derramaria o seu sangue, no terceiro dia ressuscitaria, venceria a morte e perdoaria os pecados dos homens para todos aqueles que crescem e se arrependessem dos seus pecados. Esse seria o golpe fatal na cabeça da serpente, porque os homens então não estariam condenados completamente e totalmente ao inferno, não estariam condenados a ter uma morte espiritual, porque Jesus pagaria o preço na cruz para que nós pudéssemos ter vida espiritual. Todos nós vamos experimentar a morte carnal, mas a nossa alma não vai morrer. Nós iremos desfrutar da companhia de Jesus lá no céu. E tudo isso começa com Gênesis 3, versículo 15. E é por isso que eu, humildemente, e digo, é uma opinião pessoal, entendo que Gênesis 3,15 é o versículo mais importante da Bíblia. Mas eu também gostaria de ler com vocês 1 João, capítulo 3, versículo 8, porque no Evangelho de João tem uma narrativa que nos interessa muito em relação a tudo isso que nós acabamos de falar. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, me perdoe, não é no Evangelho de João, é na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8. Eu lendo aqui a nossa tela, acabei me atrapalhando, mas não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8, lá no finalzinho do seu Novo Testamento, perto do livro de Apocalipse. Assim diz a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início, desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, este versículo da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, acaba complementando o que nós lemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Prossigamos então, vamos caminhar mais um pouquinho? Olhem esse quadro. Vocês já perceberam que o Dr. Bill Jones, quando escreveu o livro, ele gosta muito de colocar quadros e vai fazendo as suas afirmações e contando a história do Antigo Testamento através de quadros ilustrativos. Eu também gosto muito desse formato e por isso estou trazendo para a nossa aula. Então vejam aqui, ó, nós temos 4 grandes eventos, o trecho bíblico onde eles estão registrados e quem são as principais personalidades. Então, nós chamamos isso de a Era Donada em 4 eventos. O primeiro evento, o evento da criação, registro em Gênesis capítulo 1 e 2. Quem é a principal personalidade? Deus. O segundo evento, o pecado, a queda,
Gênesis 3 a 5, principais personalidades, Adão e Eva. O terceiro evento, o dilúvio, Gênesis 6 a 9, o principal personagem, Noé. E o quarto evento, a Torre de Babel, Gênesis 10 e 11, o principal personagem, Deus novamente. Muito bem, agora vamos entender um pouco melhor cada um desses eventos. Sempre lembrando que isso tudo está no nosso livro referência, Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento, do Dr. Bill Jones. Então aqui, ó, no primeiro evento, criação, o ser humano perfeito e com relacionamento íntimo com Deus. Aqui nós temos a criação do homem e da mulher e eles são introduzidos no paraíso e vivem ao lado de Deus, encontram com Deus todas as tardes, recebem domínio sobre os animais, sobre toda a criação e podem desfrutar do paraíso. Então acontece o segundo evento, a queda, o pecado. Neste momento existe uma desobediência. O homem desobedeceu ao Senhor e perdeu a ligação com Deus. Temos o terceiro evento, o dilúvio. Deus lançou um julgamento, destruiu tudo, exceto Noé e a sua família. E finalmente nós temos o último evento, a Torre de Babel. A humanidade novamente esquece de Deus e pensa em si mesma. Isso tudo aconteceu num local chamado Crescente Fértil. Aqui nós temos um mapa que nos demonstra aonde geograficamente essas narrativas desses 4 eventos que nós temos aconteceram. Vejam que nós temos aqui o mapa do Crescente Fértil, acima nós temos a Turquia, aqui do lado esquerdo o Egito, a Arábia Saudita e o Kuwait. Esse é o mapa atual. E aonde está essa marca verde aqui, ó? Aonde tem essa marca verde, que é considerada Mesopotâmia, o Crescente Fértil, é onde tudo isso aconteceu dentro dessa narrativa desses 4 períodos aqui: criação, pecado, dilúvio e Torre de Babel. O Éden. Mas afinal de contas, aonde estava e aonde está o Jardim do Éden? Será que isso ainda é possível determinar? A Bíblia nos dá informações muito pequenas sobre a localização do Éden. Nós não temos informações satisfatórias, informações geográficas que nos conduzam a entender de forma definitiva aonde está localizado o Jardim do Éden. Nós sabemos que, segundo a narrativa bíblica, o Jardim do Éden está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então nós temos aqui, neste local, aonde tem o Golfo Pérsico aqui embaixo, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, Israel, e aqui está o rio Tigre e o rio Eufrates. Atualmente aqui é o Iraque, mas nós precisamos entender que depois que existiu o Jardim do Éden, houve o dilúvio, e o dilúvio cobriu isso tudo com água, e essas águas se movimentavam. Então é possível que tenha existido uma grande mudança no relevo e na geografia depois do episódio de grandes chuvas que acabaram resultando no dilúvio. Portanto, apesar de nós termos um registro bíblico e uma indicação que o Jardim do Éden ficava nessa região aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, não se tem certeza qual era o traçado do rio Tigres e do rio Eufrates, qual era o traçado exato deles antes do dilúvio. Nós só conhecemos o traçado atual, depois do dilúvio. Portanto, essa é uma referência bíblica, mas muito incipiente e sem uma precisão geográfica para que nós possamos determinar exatamente, olha, o Jardim do Éden ficava aqui. Tem muita pesquisa,
tem muitos estudos, alguns estudiosos discordam do ponto exato onde pode estar localizado ou não o Jardim do Éden. No livro de Gênesis, no capítulo 2, entre os versículos 10 e 14, está descrito o Éden, como era este jardim maravilhoso. No livro de Gênesis ainda, capítulo 8, versículo 4, a arca de Noé descansou no monte Ararat. Ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 11, nós temos a narrativa da Torre de Babel. Deus confunde as línguas e divide a raça humana em várias culturas. Quando isso tudo aconteceu, o que é possível dizer é o seguinte: tudo isso aconteceu da criação até o ano 2090 a.C. Vale a pena nós falarmos que esta contagem aqui, o ano 2090 a.C., ela é uma contagem um pouco diferente de como nós contamos os anos depois de Cristo. Nós estamos hoje no ano 2021 depois de Cristo. Então houve o ano 0, que era o nascimento de Jesus. Depois houve o ano 30, onde Jesus estava adulto e começou o seu ministério. Tinha o ano 33, quando Jesus encerrou o seu ministério, foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. Muito bem, então os anos foram se somando. Ano 0, ano 30, ano 33 e assim sucessivamente até o ano 2021, onde nós estamos. Quando nós falamos desta época aqui do Antigo Testamento, a contagem ela é de trás para frente. Então lá no ano 0, no nascimento de Jesus, ainda temos a mesma referência. Se nós pensarmos do ano do nascimento de Jesus 10 anos antes, nós teríamos o ano 10 antes de Cristo. Se nós pensarmos referente ao nascimento de Jesus 100 anos antes do nascimento de Jesus, nós temos o ano 100 antes de Cristo. Neste caso, nós estamos dizendo para vocês, baseado em vários estudos arqueológicos, científicos e pela experiência do Dr. Bill Jones, é o que ele traz no seu livro que nós estamos estudando como método, que a era do nada, ela está localizada entre o momento da criação, que não existe data precisa, ninguém conseguiu precisar essa data, até o ano 2090. Então nós temos aqui 2090 anos antes de Cristo. A era do nada, ela está localizada entre a criação, que nós não temos uma data precisa, até o ano 2090. Não existe certeza. Qual é o nosso marco? O que nós usamos como marco temporal histórico? Abraão. Este personagem nós usamos como personagem e como marco histórico temporal. Por isso chegamos no ano 2090, porque Abraão aparece neste período aqui do ano 2090. Então, esta primeira era que nós estamos estudando nesta aula de hoje, ela aconteceu entre a criação até o ano 2090. Muito bem, nós temos aquela figura ali que representa Adão e Eva no paraíso, cuidando dos animais, olha que figura simpática. E então, sem pecado e com intimidade com Deus, estavam lá Adão e Eva, e à medida que dominavam aquele território, eles tinham apenas uma proibição. Só tinha uma proibição. E qual era a proibição? A única proibição. Está registrado no livro de Gênesis, no versículo 16 e 17. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia alertado. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mesmo assim, nós sabemos o que aconteceu. Eles comeram e tiveram morte espiritual, e junto com a morte espiritual também veio a sucumbência do seu corpo e a morte física. O que nós aprendemos com tudo isso? Que Deus proíbe certas coisas nunca para nos punir. Quando Deus proíbe, ele não tem intenção de nos punir. Ao contrário,
é para nos dar o melhor e nos proteger de consequências negativas. Quando Deus proibiu Adão e Eva de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para eles, olha, se vocês comerem vocês vão morrer, Deus não queria o mal deles, muito pelo contrário. Deus estava dizendo para eles, olha, eu quero protegê-los de uma consequência ruim, de uma consequência negativa. Infelizmente, eles não atenderam à ordenança de Deus e por isso todos nós acabamos herdando o pecado original. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 5, nós temos a seguinte história. A serpente tentou Eva sutilmente, fazendo Eva questionar algo que Deus tinha dito claramente. O diabo deturpou as palavras de Deus, minimizando as consequências e aumentando os supostos benefícios. Como é que está registrado lá no Gênesis? Está registrado assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Ora, Eva sabia exatamente o que ela não podia fazer e qual seria a consequência. Tanto que ela sabia que ela disse isso para a serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. Então vejam, a serpente tentou Eva sutilmente. Por que foi uma tentação sutil? Porque a serpente fez Eva questionar uma coisa que Deus tinha sido claro. Deus disse, não coma, se comer, vai morrer. Mesmo assim, a serpente trouxe uma conversa e já começou fazendo uma pergunta distorcida. Porque qual foi a pergunta que a serpente fez? Ela disse assim, mas é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? Claro que isso não era verdade. Eles podiam comer de todos os frutos, eles só não podiam comer um deles, que era daquela árvore específica. Mesmo assim, a serpente continuou e quando ela viu que a Eva sabia exatamente qual era a ordem de Deus e qual era a consequência, então entra a mentira de Satanás, aonde ele diz, certamente vocês não morrerão. Então ele nega algo que Deus tinha deixado muito claro e ainda acrescenta alguma coisa. E diz assim, porque Deus sabe que se vocês comerem desta árvore, deste fruto, vocês serão igual a Deus. Então nós temos esse registro aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Eva viu, Eva desejou, Eva comeu e Eva compartilhou. Então nós temos a consolidação da queda. Lá no livro de Gênesis, ainda no capítulo 3, entre os versículos 8 e versículo 13, de início tentaram se esconder, impossível. Eles estavam encurralados. Quando o homem e a mulher comeram do fruto, os seus olhos começaram a enxergar uma coisa diferente do que eles estavam vendo. Eles perceberam que estavam nus. E então tentaram se esconder de Deus, o que foi impossível, porque Deus sabia todas as coisas e enxergava tudo. Eles estavam encurralados de fato. Quando Deus perguntou para eles o que estava acontecendo, Adão empurrou a culpa para a mulher e culpou a mulher que Deus lhe deu. E Eva também tirou a culpa de si e empurrou a culpa para a serpente, dizendo, me enganou e eu comi. Portanto, nesse momento, se consolida a culpa. Eles entendem o que fizeram de errado e a culpa recai sobre eles.
Vejam o que diz Efésios, Novo Testamento, Efésios no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Foi isso que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. Morreram espiritualmente e morreram de forma carnal também. Passaram, a partir daquele momento, a ter a possibilidade de experimentar a morte física. No capítulo 3 de Gênesis, entre os versículos 23 e 24, eles são expulsos do paraíso. Mas vejam que antes disso aqui, aconteceu aquilo que eu acabei de ler no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Morte física e morte espiritual. Esse foi o resultado da desobediência. Nós tiramos algumas lições disso tudo, de como tudo isso aconteceu. A primeira lição: as ordens de Deus são benefícios e proteção. Deus nunca nos dá uma ordem que não seja para nosso benefício e a nossa proteção. Foi assim quando ele disse para não comerem da árvore. Segunda lição: o diabo, ele aumenta os benefícios e minimiza as consequências. Essa é a estratégia do diabo. Ele sempre aumenta o benefício para você enxergar que vai ter grande vantagem com um determinado comportamento e ele minimiza as consequências. Então ele diz assim, olha, vai ser muito bom e fique tranquilo porque não vai dar nada. Isso aqui é bem tranquilo e você vai se sair bem. É sempre mentira. A terceira lição: o caminho do pecado. Como é o caminho do pecado? Existe uma mentira, essa mentira vai para o coração e do coração o corpo acaba passando por necessidades, o corpo acaba pagando. Então o caminho do pecado é esse: nasce na mente, vai para o coração e o corpo acaba pagando. A quarta lição: maneiras erradas de lidar com a desobediência, com o pecado. Esconder de Deus e culpar outras pessoas. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Quando Deus chegou e falou, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão se escondendo? Aí eles, além de estarem escondidos, culparam os outros. Então Adão culpou Eva e a Eva culpou a serpente. Essas são maneiras erradas de lidar com a desobediência e com o pecado. Nós já aprendemos, nós já sabemos que quando nós estamos diante do pecado, quando o pecado passou pela nossa mente, calou no nosso coração e trouxe consequências para a nossa vida, o melhor caminho é confessar o pecado, não se esconder de Deus, muito pelo contrário, a melhor coisa é se expor a Deus, se expor ao sangue de Jesus, se lavar com o sangue de Jesus e se livrar do pecado. E a quinta lição que nós tiramos desta lição, a quinta lição que nós tiramos desse estudo de hoje: o pecado de Adão e Eva nos trouxe a morte física e espiritual. Infelizmente, todos nós herdamos de Adão e Eva a morte física e a morte espiritual. Ainda bem que lá em Gênesis 3, capítulo 15, Deus já tinha um plano: enviar Jesus para nos livrar da morte espiritual. Então, nós saímos da morte física e da morte espiritual por conta do grande amor de Deus, do seu plano para nos salvar através de Jesus. 2 Coríntios 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios. Paulo dizendo que ele tinha medo, que ele tinha receio e ele quer evitar, ele deseja evitar que, como a serpente enganou Eva, a nossa mente, a mente dos crentes de Corinto, seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Vocês perceberam que nós já usamos vários versículos do Novo Testamento para explicar o Antigo Testamento? Vai ser assim
todas as vezes. O Novo Testamento e o Antigo Testamento estão absolutamente interligados. E muitas das coisas que estão escritas no Novo Testamento confirmam o Antigo Testamento. Então aqui cai por terra mais um paradigma daquelas pessoas que dizem assim, olha, o Antigo Testamento, o Velho Testamento é muito complicado. Vamos esquecer e vamos só ler o Novo Testamento. Não é possível, porque o próprio Novo Testamento se reporta, o próprio Novo Testamento se refere às passagens do Antigo Testamento. Então nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo. O propósito de Deus para os homens. Qual é o propósito de Deus? É ter comunhão por toda a eternidade. Por isso que Deus se preocupou em salvar a nossa alma através do sacrifício de Jesus. Porque Deus quer que a nossa alma esteja viva, que nós estejamos espiritualmente vivos para passar uma eternidade toda com Ele. A maioria de nós vai viver 75, 85, os mais privilegiados vão passar dos 90 anos, mas é muito raro encontrar uma pessoa com mais de 100 anos. Então veja, o nosso intervalo máximo de vida para a maioria de nós é em torno de 85, 80 anos. Alguns chegam aos 100 anos de idade, mas esse é um pedacinho muito curto da nossa história, considerando que nós passaremos a eternidade ao lado de Deus. Mas o quanto é a eternidade? Não sei. Ninguém sabe. Eu só sei que é bastante, é para sempre. Mas o que é para sempre? Não sei, não consigo medir. Você provavelmente também não consegue. Para sempre é para sempre. Esse foi o propósito de Deus. Qual é o problema? O problema é o rompimento da comunhão em razão da desobediência. Por causa do pecado de Adão e Eva que nós herdamos, nós temos um problema. Nós não podemos passar a eternidade ao lado de Deus, porque isso nos impede. Então, Jesus veio, morreu na cruz e para nós basta crer que Ele é o nosso Salvador, entregar o nosso coração, de fato acreditar que Jesus é o nosso Senhor e que aquele sacrifício foi para me dar vida eterna. E a Bíblia diz que a todos quantos creram e receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, para todos que creem, certamente poderão usufruir do propósito de Deus e passar a eternidade ao lado dele. Por hoje é só. Muito obrigado e na próxima aula nós ainda continuamos no livro de Gênesis e vamos falar sobre a formação do povo hebreu. Então, os hebreus são formados em algo.